Entrevista. Olha, terça-feira é dia de falar de saúde mental aqui no Manhã Viva e hoje vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Nossa convidada é a psicóloga Júlia Arnaud, que já é parceira aqui do programa. Mensalmente a gente tem encontro marcado com ela. Bom dia, Júlia. Bom dia, Regiane. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui novamente. É sempre uma alegria, né, aprender com as suas orientações e hoje, né, para falar sobre um assunto sério, né? Vamos falar pra gente aí, né, o que é a campanha Setembro Amarelo? Sim, o Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada em 2015, né? Ela é alusiva justamente a essa prevenção ao suicídio. O objetivo da campanha é fazer com que as pessoas se conscientizem de que existem outras possibilidades, né, de lidar com os problemas que muitas vezes nos fazem pensar em atentar contra a própria vida. É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina e é algo que vem acontecendo todos os anos desde 2015 no Brasil, no dia 10 de setembro, inclusive, que é marcado realmente como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí a gente vem, no decorrer desses anos, fazendo várias campanhas, conscientizando as pessoas, falando sobre esse assunto que durante muito tempo foi um tabu e até hoje acaba sendo, né, ainda um pouquinho, para justamente desmistificar algumas coisas em relação ao tema. E nós estamos nesse processo, né, de aprender a falar sobre essa temática, né? Então, ajuda a gente a refletir sobre isso, como é que nós podemos falar sobre a temática do Setembro Amarelo em casa, aí com os nossos familiares, ou até mesmo, né, em outros grupos sociais que a gente tem mais afinidade. Pronto. A gente falando de saúde mental, de prevenção ao suicídio, na verdade, Regina, a gente está falando de saúde mental, né? Porque a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida e a maioria dos casos de suicídio em si, eles têm relação com transtornos mentais. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Muita gente acha que é frescura, né? Que é para chamar atenção, mas não. A maioria das pessoas que praticam o ato em si, elas têm algum tipo de diagnóstico, muitas vezes não diagnosticado, né? Não sabem, então não fazem o tratamento correto. Então, a gente tem aí muitos casos envolvidos de depressão, de transtorno borderline, bipolaridade, né? A própria ansiedade em si, porque um dos primeiros pontos que a gente precisa desmistificar para as pessoas é que quem atenta contra a própria vida, essa pessoa ela não quer morrer em si, ela quer tirar a dor que ela está sentindo naquele momento. Porque essa dor, esse desconforto parece tão grande que a única alternativa, muitas vezes, para essas pessoas é justamente sair de cena, né? É morrer em si. E a ideia é justamente a gente trabalhar para que elas vejam que existem outras possibilidades de tratar, né, esse sofrimento, de lidar com esses problemas no dia a dia. E eu sempre falo que o mês de setembro, a gente não pode diminuir, só imaginar que é só mais uma campanha, é só mais uma cor, não. É aproveitar esses momentos para a gente conversar com os nossos, né? Exatamente. Primeiramente, nos olhar, não é? Como é que está a nossa saúde mental e olhar para os nossos, né? Isso. Seja os nossos filhos, né? As pessoas próximas a nós, né? Como é que a gente pode falar sobre esse assunto, por exemplo, com um filho, com um parente mais próximo, falar sobre prevenção ao suicídio? Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente tem que entender que isso está muito ligado à escuta empática, né? Também em relação ao outro. Com essa correria do dia a dia, essa foi uma coisa que a gente foi perdendo. É verdade. Não é? Ouvir o outro. Atentamente, né? Isso. Às vezes a pessoa está falando, a gente está olhando para outro lado já, né? Sim, ouvir e perceber esse outro, né? Então, as pessoas, elas dão sinais e a gente ignora muitas vezes. Um outro ponto a ser desmistificado é que, como eu falei, quem quer se matar avisa. Quer dizer, que não avisa, na verdade. Né? Muita gente fala, não, quem quer fazer alguma coisa não fica avisando toda hora. E isso não é verdade. Muitas vezes esse sinal, ele não é verbal. A pessoa ela não verbaliza claramente, mas ela verbaliza de uma outra maneira ali, né? Através desses sinais sutis de desmotivação no dia a dia, de isolamento. Às vezes até fala, não de uma maneira muito clara, mas de uma maneira mais sutil, como por exemplo, eu não sinto mais prazer nas coisas, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, como você mesma disse, se observar, né? Será como está a minha saúde mental? Como eu tenho lidado com os meus conflitos, com os meus problemas? Será que eu estou buscando outras soluções? Será que eu estou catastrofizando? Né? E em relação ao outro, é perceber realmente esse outro.
ouvir, né? Dar espaço para que esse outro fale, sem minimizar o problema das pessoas, que é uma coisa muito difícil. É um erro nosso, né? não que é? a gente tem Diminuir de fazer a dor do isso, outro, não é? de sempre dizer assim, nossa, mas é por isso que tu tá se sentindo assim, isso é tão pequeno, tem tantas pessoas passando por coisa pior. Então a gente não tem, a dor do outro não tem que ser medida com a nossa régua, né? E isso é muito importante. Então estar atento a esses pontos já é o primeiro passo para que a gente consiga falar sobre isso. Exatamente. E esse comportamento que nós temos, né, errôneo, né, de diminuir a dor do outro, às vezes causa ainda mais um afastamento dessa pessoa que já está se sentindo isolada, né, já está se sentindo com tanta angústia. Então, às vezes, os nossos comentários que distanciam ainda mais essa pessoa e causa ainda mais sofrimento, né? Porque ela se sente incompreendida, né? Pra que eu vou falar se quando eu falar, meu sofrimento, a minha dor, ela vai ser diminuída, né? Vão achar que eu realmente estou com frescura, ou que eu estou catastrofizando demais. Então, esse é o primeiro ponto importante. Não minimizar e diminuir a dor do outro. Dar espaço para que esse outro consiga verbalizar e colocar para fora o que ele está sentindo. Exatamente. E aí, a gente já conseguindo perceber, identificar alguns sinais de que a pessoa que está em sofrimento profundo, vamos dizer assim, né, está demonstrando ali, está deixando a perceber. Como é que a gente pode agir, por exemplo, diante de uma pessoa com ideação ou pensamentos suicidas? Certo. Como a gente disse, Regiane, dar esse espaço para que a pessoa consiga se expressar é muito importante. Num primeiro momento, a gente não tem que ficar preocupado no que vai falar para essa pessoa, entendeu? Porque muitas pessoas, elas têm essa dificuldade. Eu não sei como eu vou agir, eu não sei o que eu vou falar. Então, eu prefiro nem, né, falar nada, ou então não agir em relação a isso. Quando a gente perceber essa ideação ou essa iniciativa ali no primeiro momento, a ideia é você sentar com a pessoa, dar espaço para que ela consiga realmente se expressar. Nem todo mundo vai conseguir falar às vezes com alguém muito próximo, porque vai ter vergonha, né? Vai achar que essa pessoa vai julgar. O julgamento também é algo que dá muito medo para quem está em sofrimento. Então, o que você pode fazer é estar atento a esses sinais sutis, como eu falei, né? Da maneira como a pessoa se comporta, esse isolamento, a fala dela, às vezes de uma maneira sutil, chegar e dizer, olha, fulano, eu percebi que você está agindo dessa maneira, né? Que você está assim ultimamente. Tem acontecido alguma coisa? Você quer falar sobre algo? Eu posso te ajudar com alguma coisa? E aí dá espaço para que essa pessoa consiga falar, mas mais do que isso, a gente precisa estar preparado para ouvir o que essa pessoa tem para falar e o que eu vou fazer com isso. Eu quero deixar um alerta hoje, aproveitando que a gente está falando sobre isso, porque há alguns anos a gente tem visto nas redes sociais as pessoas disponibilizando os seus directs, por exemplo, do Instagram, do Facebook, né? Para que as pessoas possam falar. Só que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque... A gente sempre fala a militância, né, no período do Setembro Amarelo. Exatamente. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te ajudar. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque nem todo mundo está preparado para receber o que o outro tem ali para dar naquele momento, né? Aquilo que o outro tem para falar. Por isso, é importante a gente procurar ajuda especializada, né? Porque a maioria das pessoas, a gente não está falando aqui, a gente está falando de pessoas leigas mesmo, né? Do dia a dia. Você às vezes trabalha com uma coisa nesse sentido, tem algo para auxiliar, ok, mas nem todo mundo está preparado realmente para lidar com aquilo que aquela pessoa tem para oferecer naquele momento, tem para falar naquele momento. Isso então, pode causar até não sei, um sentimento de incapacidade, ou às vezes até de culpa, porque você não consegue, né, ajudar o outro nesse momento de dor, não é? Ou até mesmo absorver o problema do outro. Exatamente. Porque eu sempre digo, todos nós temos problemas. Por que psicólogo também tem que fazer terapia? Exatamente. Porque assim como o paciente, a gente também passa por situações difíceis e precisa lidar com as nossas próprias questões. Como que eu vou ajudar o outro se eu não estou bem? E às vezes a gente não está bem o suficiente para realmente ajudar as outras pessoas. Então, o que a gente pode fazer, nesse caso? Incentivar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Exato. Às vezes, fornecer um meio mais direto para que essa pessoa consiga ir, né? Além do incentivo, se você puder, não, é ali, eu posso te ajudar a marcar, ou então eu pago para você, entende? Mas incentivar para que essa pessoa procure ajuda especializada. Exatamente. O que não significa que você não possa, de fato, ouvi-la, né? Acolher naquele momento, mas ajudar efetivamente só um profissional especializado. Perfeito. Porque a gente está
falando de sentimentos, de emoções, de questões que são íntimas da vida das pessoas e que a gente precisa ter preparo para lidar com isso. Exatamente, e essas orientações são super importantes, porque às vezes nós não sabemos lidar com aquilo que o outro, né, nos diz, nos conta sobre esse sofrimento. Exatamente. E às vezes um comentário seu sobre a questão do outro pode ser a gota d'água mesmo daquela pessoa, né? Sim. Dependendo da maneira como você fala, o que você fala, isso gera uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que a gente diz, ok, é ótimo essa intenção de querer ajudar, mas existem outras maneiras de fazer isso, né? Como eu disse, incentivando a procurar ajuda especializada, às vezes facilitando o acesso dessa pessoa a essa ajuda especializada, mas não querendo resolver o problema, né? E sem também, não sendo tão radical, a gente pode ouvir, pode acolher, mas não pode querer resolver e achar que só aquilo ali é suficiente. Que não é. Porque não é. Exatamente. Olha, estamos aqui ao vivo falando com a psicóloga Júlia Arnaud, falando sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre a importância da gente aproveitar esse mês de setembro para a gente falar sobre o cuidado com a saúde mental. Toda terça-feira a gente traz uma temática aqui sobre saúde mental. A gente traz orientações com responsabilidades aqui para você, querido ouvinte. E hoje a gente trazendo orientações acerca sobre a prevenção ao suicídio. Ô Júlia, quais outras orientações você deixa aqui para os nossos ouvintes sobre o Setembro Amarelo? Além dessa escuta, né, empática que você já falou, sobre a importância de orientar as pessoas a buscarem ajuda especializada, o que nós podemos ainda mais, né, deixar de orientação para o nosso público hoje? Certo. A primeira coisa que a gente pode falar, Regiane, é justamente nós estarmos atentos à nossa saúde mental. Né? Como nós falamos, porque a maioria dos casos, como eu disse, de suicídio tem correlação com a saúde mental, tem a ver muitas vezes com esses diagnósticos, com esses transtornos não diagnosticados, ou com pessoas que realmente não conseguem lidar com frustrações, né, muito grandes e acabam vendo no suicídio uma saída, uma alternativa. Tanto que o lema desse ano, né, de 2022, é que viver é a melhor opção. Né? Porque é possível a gente lidar com essas questões de uma outra maneira. O suicídio em si, ele acaba gerando um transtorno, não só para quem o comete, também mas para os sobreviventes. Isso, né? Para as pessoas. Então, gera uma marca, sabe? Exatamente. Fica uma marca realmente em todo mundo, aqui na família, nos amigos, em todo mundo que fica. Então, mexe com todo mundo. Então, o que a gente pode falar e incentivar para as pessoas é: procure ajuda. Se você não está bem, se você não está se sentindo bem, se você tem pensado realmente que talvez morrer seja a melhor alternativa, que a vida está um peso muito grande, procure ajuda. Fale sobre isso, né? Não precisa ser com todo mundo, mas com alguém com quem você se sinta mais confortável, para que essa pessoa possa te ajudar realmente a procurar ajuda especializada. Se você já tiver a possibilidade, procure ajuda profissional. A gente sempre indica que os profissionais responsáveis pela nossa saúde mental é o psicólogo e o psiquiatra, né? Então, procure a ajuda desses profissionais. Procure realmente uma ajuda especializada antes de você agir por conta própria. Porque a gente sempre acha que acontece só com o outro, né? E não é. É verdade. Às vezes está muito mais próximo, né, do que a gente imagina. A gente tem dados, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que cerca de 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. A gente Número tem altíssimo, né? Altíssimo. Então, hoje em dia, o suicídio ele mata mais os brasileiros do que casos de AIDS e câncer. E existem muitos casos subnotificados também. Porque... E o importante é que esses casos podem ser prevenidos, Sim, né? Sim, a maioria dos casos podem ser prevenidos, justamente se a gente falar sobre eles. Porque muitas pessoas também têm a ideia distorcida que falar sobre o suicídio é uma maneira de incentivá-lo. E não é. Quanto mais a gente desmistifica, quanto mais a gente dá um novo significado para isso, Exatamente. mais as pessoas vão entendendo, vão tendo acesso, né, a informações de qualidade, onde procurar ajuda. E é isso que é importante. Quando a gente não fala sobre um assunto, ele se torna um tabu. Exatamente. E aí fica ainda mais difícil realmente ajudar as pessoas que estão passando por isso. Verdade, verdade. E aí a gente aproveita também para alertar com relação, né, quando a gente recebe, né, aquelas mensagens nos nossos grupos de WhatsApp, seja nas redes sociais também, de casos, né, de suicídio. As pessoas adoram compartilhar isso, né? E Sim. infelizmente isso também, gente, pode trazer, né, consequências
catastróficas também. Sim, porque maneiras, né? Como a pessoa fez isso, por que fez isso, gera todo um burburinho, né? E as pessoas, às vezes, têm muito interesse em relação a essas coisas. Quem já está num estado de dor, né? Isso. Não ajuda. Como eu disse, a gente tem que procurar tratar a parte da prevenção e do que pode ser feito quando algo acontece. Porque a gente tem muitos casos de tentativas que não chegam, né, a um número em si, a pessoa realmente tirar a própria vida. A gente tem muitos casos de tentativas, né? Porque uma coisa que é importante também de diferenciar é que existe a ideação e a tentativa de suicídio. A ideação é quando passa realmente pela cabeça da pessoa a ideia de morrer, né? De fazer alguma coisa contra a própria vida, de que talvez seja melhor assim. Nesse caso aqui, a gente pode atuar como uma forma preventiva. Preventiva, exato. Certo? E a tentativa é quando de fato a pessoa já atentou, né? Ela já fez algo ali naquele momento. Isso não significa que a gente não possa fazer alguma coisa nesses casos, muito pelo contrário. Tem intervenção. Tem intervenção, exatamente. Mas é muito importante, desde a ideação, a gente já fazer essa intervenção e estar atento a esses sinais sutis que a gente citou aqui, né? Esse isolamento, esse comportamento de desmotivação, de desprazer pelas coisas. Então, é chegar, conversar, acolher e incentivar a procurar ajuda especializada. Esse é o ponto mais importante. Não vamos negligenciar a nossa saúde mental. Exatamente. Porque ela faz parte da nossa vida e a gente precisa dela para estar bem, realmente. E aí, quando a gente começa a cuidar da nossa saúde mental, a gente vai olhar, né, os desafios da vida, as adversidades, né, com uma possibilidade de crescimento, né? Sim. A gente já não olha mais como um peso, como algo que a gente não consiga resolver. Isso. Quando a gente passa por esse processo, né, que a terapia contribui de uma maneira muito significativa, realmente é mais fácil enxergar outras maneiras de lidar com essas questões. Você vê outras possibilidades, né? Isso, enxergar outras possibilidades. E até isso é importante a gente se policiar, porque na hora do sofrimento bem elevado desse outro, às vezes a gente faz isso, né? Exato. Poxa, mas é tão óbvio que existem outras maneiras de lidar com isso. Por que você está pensando dessa forma? Mas as pessoas pensam. E a última coisa que elas precisam nesse momento é do nosso julgamento. Exatamente. Né? Elas precisam ser acolhidas. Ótimo. Júlia, obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelas orientações. A gente se encontra próximo mês, sempre trazendo informações importantes para os nossos ouvintes. É sempre um prazer. Deixar também para as pessoas, vou colocar o meu @ aqui do Instagram. Pode ficar à vontade. Esse mês a gente vai estar com várias, né? Vão ter vários eventos também em relação ao Setembro Amarelo, que eu vou estar compartilhando. Vou estar compartilhando outras informações importantes sobre como a gente pode auxiliar essas pessoas de uma maneira mais efetiva através da conversa, posts que a gente vai fazendo nos stories. Então, o meu Instagram é @psi_juliaarnaud. @psi_juliaarnaud. E lá a gente vai estar compartilhando essas informações de valor que com certeza vão agregar muito na vida das pessoas. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Rejane. Bom demais! Agora são 10h24. Eu conversei aqui com a Júlia Arnaud, psicóloga, falando sobre a campanha Setembro Amarelo. Aproveita, né? Aqui espero que você coloque em prática as orientações que nós tivemos hoje, tá bom?